Então, fala gente, fala turma do nono ano, tudo beleza com vocês? Tá iniciando, né, galera, aqui mais uma videoaula da gente de geografia, beleza? E hoje a gente vai dar uma avançada bem legal, né? Ou seja, a gente praticamente vai dar uma passada em dois capítulos, né? Porque a gente está encerrando a nossa segunda unidade, beleza? Aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a Ásia, né? O capítulo 5 e uma boa parte também que não sai da Ásia, né? A gente vai falar sobre a China, beleza? Que é o capítulo 6. Mas antes disso, né? Ou seja, queria deixar aqui que, por exemplo, o exercício, né, que vocês estão fazendo, né, ou seja, a gente não vai fazer a correção diante dessa correria muito grande, mas enfim, muitos mandaram bem no exercício, mas alguns ainda tiveram uma complicaçãozinha, enfim. A Benelux, né, foi o pontapé inicial para que depois juntos, né, formassem a União Europeia, né, então foi o início do bloco da União Europeia. A unificação, galera, que muita gente se confundiu nessa também. A unificação da Europa hoje é por meio do quê? É por meio, né, da economia, é por meio de blocos econômicos, né? Enfim, muita gente se confundiu bastante nessas duas perguntas e tal, é por isso então que eu estou falando elas aqui, tá bom? Então agora vamos, né, para o capítulo 5, né, que a gente vai falar um pouco sobre a Ásia, né? Então, os desafios da Ásia. A gente tem aí um grande continente, enfim, mas com um problema, né, galera? A gente sabe muito bem que quando se trata de Ásia, a gente vai logo primeiramente para o quê? Para a população, né, galera? Porque a gente tem um problema muito grande, né, diante da Ásia, e isso a gente já foi o quê? Já foi debatido no início dos nossos encontros, né, ou seja, logo no início do ano, que a gente tratou um assunto sobre população, não foi isso, gente? Então a gente praticamente discutiu aí, né, ou seja, China e Índia, né, galera, que praticamente ambos os dois, né, se localizam no continente asiático. E aí a gente tem um problema muito grande, né, que é essa população da Ásia que ela é mal distribuída. Ou seja, a gente tem um continente, né, em extensão territorial não muito grande, mas enfim, a gente tem aí uma boa quantidade de territórios e tal, mas a gente tem a população muito concentrada. Só a China, né, ou seja, possui 1 bilhão de habitantes, e não sei mais lá quanto, assim também como a Índia também possui 1 bilhão de habitantes. Né? Então aí deixa, né, ou seja, a gente já aprendeu sobre isso e isso aí faz com que esses países, né, fiquem caracterizados como países, né, povoados, como a Índia, por exemplo, né, que tem um território pequeno e tem uma grande população. Né? Então, isso causa os problemas, né, que a Ásia enfrenta hoje em dia, né? A má distribuição de sua população, tá bom? A Ásia, ó, é desde tempos remotos, né, o continente mais populoso, né, como um formigueiro humano. Apresentava no ano de 2016 aproximadamente 4,4 bilhões 436 milhões de habitantes, né? Ou seja, cerca de 60% da população mundial. Galera, é muita coisa, não é? E isso, né, galera, vai de, enfim, enfim, desde as melhores condições de vida, enfim, às melhores condições de saúde, né? E isso favorece muito, muito, né, para que, por exemplo, a população viva mais tempo, né? Caso como é o Japão, por exemplo, né, que tem uma população de velhos muito grande, ou seja, simplesmente porque, enfim, o sistema de saúde funciona muito bem, a expectativa também vai funcionar muito bem, né? Ou seja, a expectativa de vida. Mas tornou-se um problema, né? Principalmente para o Japão, porque tem muito velhos no país e poucos jovens para trabalhar. Então, o país vai gastar muito, né, com, por exemplo, com previdência, né? Então isso acaba sendo um problema, né? Não deixa de ser um problema econômico para o país, beleza? Então fica aí, né, ou seja, esse título, né, de formigueiro humano, né, simplesmente porque a Ásia tem a maior população, ou seja, né, do continente, ou seja, cerca de 60%, né, da população mundial, né? E isso a gente, claro, né, simplesmente não, né, deve destacar que é por conta de Índia e China, né, que ambas as duas, né, concentram aí 2 bilhões de pessoas, né? O planeta tem 7 bilhões, né? Nesse continente estão 6 dos 10 países mais populosos, né? E a distribuição da sua população concentrada e a distribuição de sua população concentrada em regiões ao sul, né, e sudeste é totalmente desequilibrada, né? Ou seja, aquilo que o professor já falou, ou seja, a gente não tem uma população esparsa, uma população, né, por exemplo, uniformemente, né, distribuída. Não, a gente tem ela concentrada em algumas regiões, como China e Índia, que o professor trouxe.
E falando um pouco, né, do que vai ser o capítulo 6, né, a gente tem aí, né, a potência do novo milênio. A gente traz o destaque, né, da China na atualidade, né, na contemporaneidade, que a China ela está crescendo muito, mas muito grande, né, constantemente, já ocupou o lugar do Japão, que antigamente era o Japão, né, era o segundo país que se destacava na economia, né, como potência econômica, ou seja, ela já ultrapassou o Japão, e as estimativas, né, ou seja, só consideram que, enfim, daqui a 2050, se não me engano, né, ou seja, a China vai ultrapassar os Estados Unidos, enfim, em toda a sua produção econômica e tudo mais, né? Então aí estão intitulando cada vez mais, né, ou seja, a China, né, do grande dragão vermelho, né, ou seja, que o dragão é aquela coisa gigante, né, que cresce bastante. Então por isso que intitulam a China como com este nome, né, com este apelido. Ó, Filhos do Dragão, era assim que os antigos imperadores, né, chineses se intitulavam. O título, né, segundo a mitologia chinesa, simbolizava força e sabedoria, já que o dragão teria sido convocado pelo Criador para ajudá-lo na criação do mundo. Passado milênios, né, essa é a simbologia que expressa com propriedade o crescimento econômico da China, né, que, diferentemente de outros países do continente, soube aliar o modelo de desenvolvimento e a estrutura política socialista a uma economia competitiva de mercado. Por isso, a cor vermelha do socialismo ligada à figura do animal mitológico, né, ou seja, fica aquele velho ditado, né, ou seja, de que a China ela é socialista e que ela é capitalista ao mesmo tempo. Mas o que a China fez, na verdade, foi simplesmente atrelar isso um ao outro. Ou seja, a China ela não simplesmente pensou em querer um capitalismo tão selvagem, né? Ou seja, de deixar as pessoas mais pobres e tudo mais, né? Ou seja, de querer explorar cada vez mais. É por isso que a gente tem, né? Ou seja, cada vez mais uns apelidos para a China, ou seja, em um título de um país de dois sistemas, a gente pode dizer assim, né? Que ela é meio capitalista e meio socialista. Mas a gente vai compreender que a China ela tem um modelo socialista de mercado, beleza? Vamos ver aqui, ó, o modelo de industrialização soviética. Em face aos grandes desafios, a China, em um primeiro momento, adotou o modelo soviético de desenvolvimento que se baseava na estatização dos meios e instrumentos de produção, no desenvolvimento da indústria de base e no planejamento político, econômico e social centralizado. Dessa forma, todos os esforços e investimentos foram centralizados na indústria siderúrgica, localizada na Manchúria, região que apresentava um importante parque industrial, né? Os governos chineses conjugam a ampliação do processo de abertura econômica a uma forte centralização política, fundamentada na manutenção do Partido Único, na censura sobre as comunicações e repressão a manifestações contrárias ao regime. Assim, o modelo chinês é classificado de socialismo de mercado ou capitalismo social. O que é isso aqui, gente? O capitalismo social ou socialismo de mercado é, como eu falei, a China ela abriu os mercados, ou seja, muitas indústrias, né, vão para essas zonas, né, ou seja, que são as zonas econômicas especiais que ficam na China. Então, a China ela abre as suas portas para o mercado, ou seja, todo tipo de empresa vai produzir na China, porque ela tem um grande parque industrial. Não é à toa que a gente olha para a Petrolina, por exemplo, e vê tantas lojas de produtos chineses, importados chineses. E quando a gente roda no centro de Petrolina, a gente só se depara com lojas chinesas. Beleza? Então é isso aí, ou seja, a gente tem muito, ou seja, em nossa rotina, né? Ou seja, a gente comprar cada vez mais produtos em aonde a gente tem ali o Made in China, justamente por conta disso. A China ela abriu seus mercados, porém ela fez as práticas sociais, ou seja, ela fez uma reforma agrária, que é uma distribuição de terras, ela fez, ou seja, ela abriu cada vez mais seus mercados, mas porém ela não, né? Ou seja, ela não entregou de vez, como por exemplo né, faz aqui no Brasil, em que o Brasil abre o mercado, abre o seu mercado, ou seja, o Brasil abre oportunidade para empresas estrangeiras virem para cá, porém o Brasil dá incentivos, benefícios fiscais e tudo mais, isentando, por exemplo, essas empresas de pagarem impostos e tudo mais. Na China, pelo contrário, na China eles abrem as empresas para o mercado, mas porém eles cobram impostos enormes, 50% da produção vai para o interior do país e tudo mais, né? E isso faz com que a China vá abrindo enfim, os seus mercados e socializando a população com melhores educações, melhores políticas econômicas e sociais, tá bom? Então a gente tem aí ó, o exercício para que vocês realizem, beleza? Página 201, questões 1 e 4, beleza, gente?
O procedimento vocês sabem como é, né? Envia pelo meu e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!